Recursividade, gente, é uma peça central do raciocínio de computação, sabe? É uma coisa que é o seguinte: você tem um problema desse tamanho, você pensa assim, como que eu resolvo esse problema? Você sabe, eu consigo resolver esse problema desse tamanho se eu tiver a solução desse outro problema e desse outro problema aqui, os dois menores que o problema inicial. E esse outro daqui, como é que você vai fazer, gente? Um dos subproblemas do problema inicial, você vai dividir em dois outros menores ainda. E você tem um ponto, você tem que ter ainda, para a solução sua funcionar, você tem que ter um ponto em que a recursividade para. Ela não é mais necessária, porque você já atingiu um tamanho de problema suficientemente pequeno para que a resposta seja óbvia. Tá? Nós veremos alguns exemplos aqui em seguida. Então, em termos de programação, esse raciocínio da recursividade se traduz por funções recursivas. É uma função que chama a si própria. Olha aqui, vamos ver. Então é o seguinte, como uma função chama a si própria, a recursividade, ela é uma outra forma de prescrição de comportamentos repetitivos. Então, com recursão, você faz coisas que parecem com loops, e faz coisas que loops não conseguem fazer também. Mas no caso aqui, nós vamos fazer coisas que parecem com loops. Olha aqui, vamos ver para calcular o fatorial, gente. Fatorial de 1 é 1. O fatorial de n é o que, gente? É n vezes o fatorial de n menos 1. Então, como que eu faço uma função para calcular o fatorial? Estou chamando essa função de fatorial r, para ser recursivo. Recebe também como parâmetro n e devolve o fatorial. Se o n for maior do que 1, fat é igual a n vezes o fatorial r de n menos 1. Se não, o fatorial é igual a 1. Você repare, a função fatorial r está chamando a função fatorial r. Olha aqui, vamos ver aqui o que a gente está fazendo. Qual que é a ideia aqui, tá bom? Eu tenho meu problema, calcular o fatorial de n. Eu consigo resolver esse problema se eu conseguir resolver o problema de calcular o fatorial de n menos 1, que é um problema um pouquinho menor do que o problema original. E o fatorial de n menos 1, gente, eu consigo resolver se eu conseguir resolver o cálculo do fatorial de n menos 2. E por aí eu vou até eu chegar em 1. 1 eu sei resolver sem precisar de nova recursão. Então, é isso aqui, ó, tá vendo? Para calcular o fatorial de n, eu faço uma multiplicação aqui e preciso de resolver esse problema aqui que é menor. E eu sei de um problema, então eu vou diminuindo o tamanho dos meus problemas e eu sei de um ponto de parada, ou seja, um problema que é suficientemente pequeno para que a resposta seja óbvia, seja evidente. Que é esse caso aqui, o fatorial de 1 é 1. Então, vamos entender aqui como é que isso aqui funciona. E para isso, gente, vocês vão encontrar no site aqui essa função fatorial r com essa modificação aqui. Aqui eu simplesmente coloquei dois printfs, um no começo da execução da função e outro ao término da execução da função. Então, no começo, eu ponho assim, iniciando o fatorial r com o n, tá certo? O n que chegou aqui, e no fim, eu faço retornando o fatorial de n e de fat, certo? Ou seja, eu coloco o n e o fatorial que foi calculado. Esse aqui, gente, é a saída disso aqui se eu chamar com n igual a 5. Qual que é a ideia? Eu vou iniciar fatorial r de 5. Fatorial r de 5, então é 5 vezes fatorial r de 4. Ou seja, eu não consigo terminar o cálculo do fatorial r de 5, porque eu preciso desse resultado, fatorial r de 4, antes de ter esse resultado, fatorial r de 4. Aí inicia-se a execução de fatorial r de 4, que chama fatorial r com 3, que chama fatorial r com 2, que chama fatorial r com 1, que não chama ninguém, que já fornece o resultado. De posse do resultado de fatorial r1, a chamada de fatorial r de 2 consegue terminar. E aí imprime isso daqui. Com o fatorial de 2 calculado, eu posso terminar o cálculo do fatorial de 3. Com o fatorial de 3 calculado, posso terminar o cálculo do fatorial de 4 e finalmente chegar no cálculo do fatorial de 5, que é o que eu queria mesmo fazer. É assim, gente, olha aqui. Nós temos o programa principal em execução. Esse programa chama a função fatorial. Chama a função fatorial, passamos como parâmetro 5. Essa função começa a executar, mas tem uma expressão lá no meio dela lá que exige fatorial de 4. Então ela chama o fatorial de 4, que começa a executar a mesma função fatorial, só que tendo recebido como parâmetro 4, que vai chamar outra vez com 3, que chama outra vez com 2, que chama outra vez com 1 e aqui termina.
Fatorial de 1 não chama recursivamente a mesma função, ele termina. Então, depois disso, o fatorial de 2 consegue terminar, o fatorial de 3 consegue terminar, e por aí vai, até que a gente esteja só com o programa principal rodando, que depois acaba terminando também. A gente chama isso em computação, esse tipo de estrutura, de pilha. Você parece com uma pilha de livros, assim, que você vai colocando uns em cima dos outros, e você ou coloca ou tira livros, só o que está no topo da pilha. Você acrescenta no topo da pilha ou tira o livro que já está no topo. Então é assim, a execução é dessa forma. Você começa só com esse daqui, depois empilha esse, empilha esse, empilha esse, empilha esse. Quando chega aqui, você começa a desempilhar. Desempilhou esse, desempilhou esse, desempilhou esse, até chegar aqui. Vamos ver aqui um outro uso de recursividade, dessa vez para calcular o mínimo, o menor valor também presente em um vetor. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um vetor desse tamanho. Qual que é o menor valor presente aqui nesse vetor, gente? Eu divido esse vetor em duas partes. Eu vou achar o menor da parte esquerda, o menor da parte direita, e o menor geral é o menor entre os dois. Então eu tenho um problema desse tamanho, passa a ter dois problemas de tamanho menor. Esse outro aqui, como é que eu vou resolver esse problema aqui? Divido ele ao meio outra vez. Eu vou então subdividindo os meus vetores, tá certo? Até que eu encontro vetores de tamanho 1. O valor mínimo presente em um vetor de tamanho 1 é o único elemento que ele tem. Então esse é fácil de resolver e eu não preciso de outra recursão. Então é isso que está escrito aqui, ó. Se o número de elementos em A for igual a 1, o menor valor em A é o único elemento que A tem. Se não, o menor valor em A é o menor entre o menor valor na metade esquerda de A e o menor valor na metade direita de A. Aí, assim, o que acontece? Eu tinha um problema de tamanho N, passo a ter o problema de N sobre 2, depois N sobre 4, vou fazendo assim até atingir problemas de tamanho 1, e esses eu sei resolver, com esse resolvido eu consigo resolver os outros maiores. Então aqui está o código para a função mínima de forma recursiva. Se o número de elementos em x for igual a 1, então m igual a x1. Se não, olha aqui, eu fiz half igual a parte inteira do número de elementos em x dividido por 2. Parte inteira porque o número de elementos pode ser ímpar, 5, por exemplo. Aí 5 dividido por 2 dá 2,5, a parte inteira dá 2. O mínimo da esquerda, essa variável que eu criei aqui, chama a função outra vez. Mínimo r da parte de x que está entre 1 e half, e a metade, da metade esquerda. O mínimo na direita é o mínimo r da parte de x que está entre half mais 1 e o último elemento de x. Depois disso que eu calculei esses dois, eu comparo um com o outro e escolho o menor.